HubSpotês, temporada 2026. Eu sou a Cris Assis e acabei de ser informada que vocês estavam aí aguardando e o som do estúdio estava vazando. É isso mesmo, produção? Tava, tudo bem. Então, para vocês saberem que a gente estava aqui correndo com os preparativos para a gente fazer mais uma live para vocês, que já são nossos, nossos visitantes, né? Eu não estou sozinha aqui, inclusive estou falando com alguém. Então, para vocês saberem, meu convidado é o Bruno Amico, meu sócio na vida pessoal e profissional aqui na Tropical Hub, porque nós vamos falar muito sobre HubSpot para vocês. Mas mais que isso, a gente vai falar sobre inovação, sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente e inovação, aquilo que faz o seu negócio pulsar, os resultados acontecerem de fato, né? Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Eu estava sozinho nas últimas temporadas e bom tê-la novamente aqui. Pois é, gente. Você fez quantos episódios você fez sobre acho que uns 11, né, mais ou menos. 11 episódios de Falando Technicase. Technicase, porque o Bruno apresentou pra gente telas, inovações de produto e tudo que tem a ver com a parte mais operacional e funcional da HubSpot. Mas hoje a gente vai entrar numa conversa também um pouco mais estratégica. Vamos falar um pouco de oportunidades, negócios e principalmente a gente vai falar com quem toma decisão, né? Gente, aqui, Bruno, vamos abrir uma pauta legal com nossos espectadores, mas antes vamos falar o seguinte, né? Pessoal, curtam aí o nosso canal da Tropical Hub, que tem promovido conteúdo, pelo menos vídeos, né, e informações relevantes para o mercado de usuários de plataformas, CRM, inovação. A gente tem trazido pautas toda semana, além dos conteúdos que são gravados para vocês, né? Essas pautas a gente abre para perguntas e, enfim, interações no chat. Então, a gente quer que vocês participem conosco aí no chat ao vivo, façam perguntas durante a nossa prosa, né? Nós vamos conversar aqui sobre oportunidades, mas que vocês fiquem bem confortáveis para dar aí a opinião de vocês no chat e perguntar para a gente o que a gente puder colaborar com as perguntas de vocês, com as dúvidas e etc. A gente vai ter o maior prazer de fazer isso, né? Estou aqui ao vivo mandando coraçãozinho para vocês. Então, para todo curtem, mundo. Compartilhem, divulguem o canal e aproveitem esse momento para justamente perguntar, né, Cris? Tem muito assunto para hoje. Tem um assunto. Muitos assuntos sem tela hoje, mas com muitos assuntos estratégicos. E vocês podem justamente deixar as questões aqui, os causos, contar as histórias aqui ao vivo conosco. Tá bem. Trazendo uma realidade para vocês, contexto, né? O Falando HubSpotês é um programa idealizado por mim, principalmente, que convido o Bruno com frequência para vir aqui. Bruno, nosso diretor técnico de operações técnicas na Tropical, mas é um dos, a gente fala assim, product owners, eu acho, das operações que estão embasadas em HubSpot, né? Bruno tem uma experiência muito grande na execução prática de tudo isso e como a gente modela esses motores de desenvolvimento para negócios. Mas eu vou guardar essa conversa para já. Só que o mais importante é falar para vocês que o conteúdo do Falando HubSpotês, ele é para usuários HubSpot e não usuários HubSpot. Então, se você chegou aqui agora e você não usa HubSpot, esse conteúdo é para você. Mas se você usa muito HubSpot, esse conteúdo é para você também. Ou seja, chama a turma, não é churrasco, não é balada, mas a gente tem muito o que dizer para vocês nessa tarde de segunda-feira, ao vivo, inclusive. E eu e Bruno, a gente se esforça muito para tropicalizar algumas informações e traduzir para o mercado brasileiro, para as empresas brasileiras, tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Só que falar isso dentro do nosso universo parecia pouco, porque todo mundo ligando aqui. Então, em 2022, a gente viu essa grande, vou falar assim, essa dúvida geral, esse grande questionamento em relação ao uso ou não de plataformas, qual plataforma eu devo investir, qual o melhor CRM, qual a melhor tecnologia para a minha empresa. Muita informação rolando aí nesse mundo que está cada vez mais acelerado no digital. E nem vamos comentar que quando chegou, então, a IA, né, a inteligência artificial, isso aí potencializou muito. Então, desde 2022... nós investimos em um canal, como Falando HubSpotês, onde a gente coloca para vocês todas as inovações que nós conhecemos. E se vocês quiserem agregar mais experiência aqui, melhor ainda. Já tivemos clientes que vieram compartilhar com a gente suas histórias. Já tivemos os HubSpotters, que são os profissionais que trabalham dentro da HubSpot, que já vieram compartilhar conosco também seus aprendizados, suas histórias e suas vitórias, vamos dizer assim. E até também os seus pontos desafiadores. E a gente tem também muitos participantes da própria Tropical Hub que, na linha de frente, estão lá acolhendo empresas que têm dificuldade aí de achar os melhores caminhos, né? No fundo, o que a gente quer é ser um bom concierge para vocês nessa jornada de inovação digital. Então, eu e Bruno, a gente trouxe hoje um questionamento, porque no nosso LinkedIn, essa semana, uma discussão assim fervorosa foi
o fim do CRM, né, Bruno? A gente viu aí um monte de gente anunciando o fim do CRM, essa era acabou. Eu adoro quando aparecem aquelas lápides naquelas fotos de inteligência artificial, o Bruno já está rindo. Aí eu olho e falo assim, really, meu Deus do céu, mais uma. Já anunciaram o fim do e-mail marketing, já anunciaram o fim do cold calling, a gente já viu até um processo ritualístico ali de um fim, quase um enterro, né, funerário praticamente ali, no fim do cold calling, há muito tempo atrás, lá num congresso que a gente foi da HubSpot dos Estados Unidos. Porém, isso tudo também faz parte de um momento assim de espetáculo, né? Porque na prática, ninguém ainda merreu de maneira nenhuma ainda, né? Ninguém ainda teve essa vou fazer assim, que não pode ficar falando muito isso nas lives do YouTube, depois a gente toma umas bronquinhas aí do próprio YouTube. Mas o que a gente quer dizer para vocês é, será que na prática a gente pode sair por aí ansiosamente dizendo que, meu Deus, está tudo perdido, Bruno? Pois é, se até pombo correio tem até hoje, né, Cris? Então imagina o IA, né? Na minha época era pombo correio, né? Não, tinha você está jovem. No blog, o fim do pombo correio, mas ele está aqui. Eu acho que a ideia é justamente a gente contribuir aqui. Não sei, a produção, esta câmera da lente da verdade é para cá? Perfeito. Não sei, são muitas câmeras aqui no estúdio. A ideia é que a gente ajude vocês, né, quem está nos assistindo, como a Cris falou, operadores, gestores, quem tem, quem não tem, a navegar nesse cenário, né? Porque a gente tem visto um boom misturado com bolha, com hype, com verdade, com mentira, com todo tipo de conteúdo. E essa enxurrada, a gente não pode começar essa temporada sem falar disso, que é o que a Cris falou. Então, é lápide, demita a sua equipe de vendas, agora um robozinho vai fazer tudo. Ai, gente, segura o povo aí, para de demitir o povo eu desse jeito. Eu fiz um CRM em meia hora, por que você vai pagar o seu? Né? É só esse tipo de conteúdo. Eu sou um especialista de IA, tenho 50 anos de IA, já faço curso para você aprender. Gosto então, desse, assim, chama para trabalhar com a também. gente, chama. Então, todo esse conteúdo que está tomando de assalto, uma enxurrada, né? Todo dia eu vejo isso, você deve estar vendo tanto quanto eu no nosso querido LinkedIn, né? Então, como é que a gente separa o joio do trigo, o que é verdade ou não? Existem, sim, tendências reais que estão acontecendo. É uma mudança, sim, profunda, tá? Então, a gente não tem que tratar de uma forma leviana, porque não é assim, não é só uma bolha e um hype, mas vamos dizer assim, é uma tendência, mas que tem muito hype no meio, vamos dizer assim, né, Cris? Uhum. Mas é o que você falou, uma das realidades que a gente vai ter que encarar, isso nós já estamos vendo faz algum tempo. Eu posso até dizer que a gente tem uma vantagem competitiva, acho que a Tropical Hub, talvez porque a gente acompanha isso, e estamos aprendendo, né? Há mais de 10 anos trabalhando com isso, então a gente sabe que tem muita mudança, a gente sabe antes, fica ansioso antes, mas pelo menos a gente prepara alguns ambientes, né? E aí sim, o fim do CRM operacional, acho que ele é real, de certa forma, ele está chegando mesmo, né? Transformar as automações em commodities tem sido muito desconfortável, porque na prática não é isso que acontece, né? As automações, os fluxos, etc. Então, a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, eu e Bruno. Todos os episódios, por mais que a gente mostre os caminhos de desenvolvimento na HubSpot, né, Bruno? A gente também gosta de falar para vocês assim, é muito legal a gente ver a ferramenta funcionando, mas ela tem que estar funcionando dentro de uma estrutura e uma arquitetura possível e funcional. Então, a morte do CRM operacional, ou o fim dele, vamos falar fim, né? Melhor, né? Porque também, gente, nem tudo morre, mas vive depois, é assim. Mas o fim do CRM operacional, eu estou ansiosa por ele, inclusive. Eu acho que é um desperdício de tempo e inteligência dos profissionais que estão arquitetando o relacionamento. Fazer conexões é muito difícil, fazer relacionamento é muito difícil. Estou aqui hoje no estúdio com um convidado que vem aqui com anos de experiência. Ó, Paulo, estou mandando um oi para você diretamente aí. Que veio aqui compartilhar a sua experiência conosco, já trabalhou conosco na Tropical Hub, já foi cliente, etc. E a gente estava nessa discussão. O relacionamento é muito complicado de se fazer. Fazer relacionamento continua sendo muito desafiador. E fazer o relacionamento não é simplesmente ligar as automações de workflows, né, num CRM. Então, muita gente fala para mim assim, eu uso o CRM HubSpot, inclusive eu estava usando o Pipedrive, por exemplo, ou estava usando um outro CRM X e estou no HubSpot, estou adorando. Aí eu falo assim, que legal, você tem um pipeline agora, uma automação, uma plataforma, mas como é que você está nutrindo esse pipeline? Eu sempre faço a pergunta. Eu falo assim, não, eu tenho um pipeline, tenho agora registro de vendas, eu tenho as atividades de vendas. Eu falo, como é que você está trazendo, né, pessoas para o seu pipeline? Estou falando assim, em relação a esse fluxo constante, essa máquina que não para, e a galera fala assim, não, eu tenho um pipeline, eu tenho um CRM. Eu falo, então tá bom, não vou mais insistir nisso, né? Mas a gente quer realmente o fim. Eu quero. Você quer também?
Eu estou querendo. Tá querendo. Já está acontecendo. O fim do CRM operacional. E fala um pouco para a gente qual é a sua visão, Bruno, disso na prática, né? Atende isso o dia inteiro, fala de CRM o dia inteiro. Eu acho que a primeira grande tendência que eu ia destacar aqui, né, Cris, que é real. Então, assim, o que é real? Que a gente pode separar esse joio do trigo aqui. Os CRMs agênticos, tá? Os CRMs, as plataformas abertas e os CRMs se abrirem para o que a gente chama de sistema aberto, Open System, isso é uma realidade. Então, ou seja, agentes de IA vão passar a operar o CRM dentro e fora do CRM. Então, ou seja, literalmente, preenchendo dados, agindo dentro de um contexto, mandando e-mails, preenchendo propriedades, substituindo todas aquelas tarefas que eram manuais, que a gente chamava de sistema de registro, né? Tinha que ser feito manual, por isso que o pessoal reclama muito até hoje, né? Nossa, a adesão ao CRM ela é baixa, porque os vendedores não querem ficar preenchendo um monte de tela, um monte de propriedade. Isso realmente está sendo substituído gradualmente, só que numa velocidade muito grande, por agentes. Tá? Então, agentes que vão configurar e vão operar automaticamente, por assim dizer. Eu tenho um primeiro dado aqui para passar para vocês, acho que o pessoal vai colocar aí na tela também, que é o seguinte, né? A IA, isso já é constatação de um report 2025 pela HubSpot também, tá, gente? Na verdade, a HubSpot também é um centro de pesquisa, não é só uma plataforma, ela é um universo de pesquisa e enfim, entendimento de como a gente lida com negócios no mundo todo. E ele fala o seguinte, que empresas que utilizam recursos de inteligência artificial dentro da HubSpot reduziram, em média, 48% do tempo de fechamento de negócio. As taxas de eficiência operacional, né? As taxas de sucesso por eficiência operacional, elas são muito claras. Acho que agora está muito fácil de ler isso também, né? Muito fácil de ver. E a gente está falando de um dado de 2025. Mas a gente tem chamado a eficiência operacional em todos os nichos, assim, em todos os mercados. A gente sabe que está mais difícil, a competitividade está diferente. Então, a gente precisa, sim, chamar a eficiência operacional em todos os aspectos, tá? E a inteligência artificial, ela vem muito nessa via. Agora, para a gente usar isso de forma estratégica, é que eu acho que tem uma questão aí para a gente conversar e debater e também poder trazer para vocês a nossa experiência. No fundo, não falamos ainda, mas a Tropical Hub tem um histórico de experiência aí de mais de 10 anos implementando, né, sistemas que fazem performance. Vou falar assim, eu não quero falar CRM mais. Não quero falar mais, vamos falar. Sistemas e ecossistemas digitais que ajudam nas performances de marketing, vendas, atendimento ao cliente. Isso gera negócio, gente. Isso gera resultado. Então, não é à toa que a gente está vendo muito sobre revenue, sobre receita, sobre RevOps e todas essas palavras aí, essas novas nomenclaturas que entraram no nosso universo, né, de tecnologia e de estratégia. Mas o que nós falamos para você o tempo todo vamos gastar mais tempo em arquitetura, vamos pensar nele de uma outra maneira, de uma maneira muito mais estratégica, né? E aí ele não é só um CRM, ele é um ecossistema inteiro, completo, para você fazer negócios. Não é só um CRM, certo? Certíssimo. Acho que a questão do tempo, isso é inegável, né, Cris? Então, eu demorava uma semana para fazer um tipo de relatório. Isso caiu para um dia ou até algumas horas. Fato, verdade. Isso acontece. Tanto para o gestor que está usando o sistema, tanto para um operador que está configurando. Então, realmente, muito mais rápido a gente ganha esse tempo de volta, né? Que eram serviços de análise, de repetição. Era um trabalho que não era agradável, era chato, né, de você fazer isso. Então, isso daí já é uma realidade. Quem está usando de uma forma... Existem muitas formas de uso, né? Não vou entrar tanto no técnico aqui, mas APIs, MCPs, tem vários tipos de conectores aí, onde você consegue operar muito mais rapidamente. Então, aí o que é o gancho? A camada do CRM, se o CRM como interface ele vai virando commodity, o que ele deixa para nós? É o contexto. Então, a base de dados e o contexto, ele acaba sendo mais do que nunca o ouro da empresa, porque você precisa disso como requisito. Você não tem como colocar nenhuma IA, querer pílula mágica, querer fazer em meia hora o CRM. Você não tem como colocar IA se você não tem dados estruturados na sua base, seja de onde vier. Então, essa continua, a gente falava disso faz tempo, né, mas continua uma grande verdade, porque o IA é muito fácil para ele ir para o caos. Tá? Quem mexe com IA muito
como eu, vocês devem... me dê um salve aí no chat. O IA, ele não tem, apesar de ele ser bastante espertinho, mas ele não entende, ele não é um humano. Então, ele não está fazendo um julgamento de valor, se é bom ou não. Ele está indo numa direção que você aponta e uma direção errada vai trazer erros catastróficos na mesma medida, na mesma velocidade. Vocês viram até a notícia, né, 2 semanas aí, que teve um empresário, né, que tinha construído uma empresa de IA, ele recebeu uma rodada e ele teve um comando lá que o IA apagou a base de dados deles e acabou com a empresa da noite para o dia. Então, quando a gente fala nesses processos estruturados, uma coisa é eu fazer na minha casa sozinho, com a minha base, que eu estou me divertindo. Outra coisa é eu colocar isso num processo de governança para grandes empresas, que nós atendemos muitas aqui na Tropical. Aí sim a gente vai estar fazendo essa transição de como isso pode ser de fato escalável. Mas sim que isso chegou para ficar. Ele vai economizar tempo mesmo, e os humanos vão ficar nessa camada de contexto, de análise de dados e de estratégia, que é uma palavra que você tanto gosta, né, Cris? Eu gosto muito, porque, no fim das contas, a gente está seguindo grandes tendências. A gente estuda muito. Estratégia é uma disciplina, né? É um estudo que a gente faz longo aí de várias, enfim, de muitas variáveis. E eu, particularmente, gosto muito. Mas isso é importante também trazer a parte concreta disso também. Então, 2 grandes players, pelo menos 2, né, Bruno, essa semana anunciaram novidades, que foi a HubSpot e a Salesforce. Conta pra gente como é que foi nessa semana. A gente está falando aqui, nós estamos em meio de maio de 2026, que esse vídeo vai ficar gravado depois, né? Essa live ficar gravada, é sempre legal a gente falar que a gente está falando deste momento. E a gente teve 2 grandes anúncios de produtos e posicionamento estratégico das empresas também, né? Conta pra gente. Que hoje são os 2 maiores, né, plataformas de CRM do mundo, todo mundo conhece isso, são inclusive os grandes aí concorrentes do mercado, vamos dizer assim, né? O Salesforce veio antes, é uma empresa maior, a HubSpot está lá ganhando território, que a gente fala aqui, sem puxar sardinha para nada, né? Mas é exatamente isso. O Salesforce anunciou o Headless, né, a plataforma Headless, e o HubSpot, eles estão chamando de Open System, né, das APIs abertas, né, do ambiente aberto. Então, basicamente, o que elas estão dizendo? Falam, olha, eu estou abrindo as minhas APIs, a interface virou commodity, então você pode aplicar construir qualquer aplicação, aplicar qualquer inteligência em cima dos seus dados. Então, é como se ele deixasse a camada só de dados para que o IA dê o contexto meio que a gosto do freguês. Então, uma flexibilidade assim absurda que se abre. É como se você pudesse construir qualquer sistema em cima da sua base. Então, para mim, isso é comparável quando a gente foi para a nuvem. Lembra que tinha tudo, sistemas on-premise, foi para a nuvem nos anos 90, se não me engano. É comparável esse tipo de revolução. Por isso que causa tanta ansiedade, por isso que o pessoal fica perdido. Então, tanto o gestor que não sabe o que fazer... Você falou anos 90. A gente estava em 2015 e a gente estava brigando com empresas que não deixavam a gente usar e-mail, né? Gmail, por exemplo. Era muito difícil. Tudo bem, não tem nada contra o Outlook, não é isso. Mas assim, a gente não conseguia plugar as informações por causa de sistemas, entendeu? Sistemas que ainda... Tá bom, gente, funciona, mas não funciona para o amanhã, tá bom? Mas ainda funciona. Então, a gente sempre brigou muito com isso. Funciona, mas não funciona para o amanhã. Então, a gente tem falado muito aqui. Para quem que a gente está conversando nesse diálogo? Para quem é esse podcast? A gente está olhando para o futuro, gente. Não dá para olhar... não dá para a gente mentir para vocês que esse é um papo muito avançado aí em relação a como seremos daqui a algum tempo. A realidade que a gente traz, que já acontece hoje, a realidade, até perguntei para o Bruno. O Bruno está na frente das operações e faz muita demonstração aqui para as empresas e muito workshop executivo, né? As empresas estão maduras para o uso de inteligência artificial? Sim e não, uma resposta dúbia. Né? Ai, meu Deus do céu. Hoje ele não está querendo me responder isso. Eu queria que ele fizesse isso ao vivo, não vai fazer. Você tem, na maioria, se eu for fazer uma média do Brasil, não, a resposta é não. Mas óbvio que você tem recortes de empresas que já nascem em tecnologia, startups mais modernas que já nascem com esse viés, conseguem iterar mais rapidamente. Mas quando a gente pensa na indústria que está se transformando ainda, ou grandes empresas que precisam de mais governança, você vê o IA sendo tratado com muita cautela ainda, tá? Inclusive, sim, muita empresa proibindo o uso de IA nas operações, tá? A gente está vendo isso. Você viu o que aconteceu com o caso jurídico lá? Gente, eu fiquei impressionada com isso. Comentem aí. Prompt injection. Como chama isso? Prompt injection. Gente, colocaram uma folha em branco. Vocês viram isso, produção? Bruno é lindo, mas aí coloca na folha aí e ganha o concurso porque
está escrito em branco, só para vocês entenderem, mas está escrito? Não está escrito aos olhos humanos, mas aos olhos da inteligência artificial estava escrito. E aí foi tendencioso, e aí está rolando um processo aí para o pessoal da equipe aí jurídica que colocou esse prompt. É isso. Pasmem, produção. Está todo mundo olhando aqui no estúdio assim. Risco de injeção de prompt em todas as áreas. Você tem as fake news aí, vídeos, imagens arrebentando. A gente quase hoje não sabendo mais o que é real ou não, né? Você vê, eu ouvi o Batman pulando de pogobol aqui na Fernandina. Eu não sabia se era real, né? Então, assim, é uma loucura. Então, imagina isso para você estruturar, né, com essa... Porque o que acontece? Ela abre uma camada, uma liberdade de dados muito profunda, então você não sabe, você tem que ter toda uma camada, como vai ser estruturado, quem vai fazer, onde que vai estar hospedado, então tem muita discussão em cima disso. A gente está falando hoje, como você falou, é o futuro que vai ser, realmente vai acontecer, isso vai, mas como é o que a gente quer realmente tentar ter uma trilha aqui que faça sentido, né? Eu vou trazer mais um dado para complementar aqui. Olha, também de uma pesquisa da HubSpot, então 34% das empresas afirmam que perderam receita por conta de dados desconectados e sistemas fragmentados. Então, ainda temos a inconsistência de dados, gente. Não é uma questão da inteligência trabalhar. A questão é que ela não tem de onde puxar. A gente tem inconsistência de sistemas e dados. Ou seja, bota a inteligência para trabalhar, mas ela não pode ser inteligente. Não está estruturado. A gente até tem. Hoje todo mundo está puxando dado. Todo mundo puxa dado. Então você tem um excesso de dados hoje, só que não estruturados e fora de contexto. Então você tem um monte de dado aqui e ali. Nossa, o que você vai fazer com isso? É isso que está sendo. Isso é o que é difícil. Tá? Então, essa camada de contexto e você não sabe nem como esses dados estão relacionados. Então, o buraco é mais embaixo. Fechando esse bloco para falar para vocês o porquê que está se falando tanto do fim do CRM operacional, vou deixar bem claro, não é o CRM, não é o fim da gente ter plataformas. Inclusive, pela primeira vez na história, o Bruno criou para a gente, gerencialmente aqui na Tropical, um dashboard fora da HubSpot. Depois você explica essa matriz só para a gente entender essa arquitetura, mas que eu vejo na HubSpot. Então, estou satisfeita do mesmo jeito em relação à minha gestão de marketing, de vendas e de resultados da Tropical Hub, que hoje são concentradas na HubSpot, né? Lógico, gente, muitas empresas já fazem isso, a gente faz isso todos os dias, mas o que a gente está vendo é alguma coisa fora da HubSpot que está adaptada. Me explica isso, homem do HubSpot, fazendo um favor. É um exemplo, né, de camada de... É um dos pontos muito fortes onde ela vai atuar justamente em BI, né, inteligência. Porque imagina que você tem dados de tudo quanto é lugar, ainda mais com sistemas integrados, então a gente está falando de dados de logística, dados de RP, de compra, de e-commerce, de faturamento, e a gente sabe que a gente sempre falou aqui de como é que a gente coloca isso de uma forma estruturada dentro do Hub. Então, o HubSpot, estou falando do exemplo do Hub, né? Mas, enfim, o Hub acaba sendo a base de dados unificada da empresa. Então, a forma de eu pegar esse dado, eu posso usar camadas, que nós estamos fazendo agora de A, que colocam uma camada de inteligência. Então, eu posso unir 3 ou 4 sistemas diferentes, eu posso transformar essa camada em insights, eu posso transformar essa camada em lembretes para os vendedores, para priorizar tal e tal cliente. Então, são coisas que a gente, assim, o dado está aqui, mas eu não conseguia fazer inteiramente com o que o HubSpot me dava como interface. Porque a gente fala da interface ser comoditizada. Então, às vezes eu tenho uma empresa específica que precisa de um tipo de dado, um tipo de relatório. Vou dar um exemplo bobo, aqui eu tenho um e-commerce que eu quero ver rota de entrega. Bobo? Nossa senhora, todo e-commerce é bobo não. Fala assim, crítico, fala, é um dado crítico. Tem empresas de logística que tem que ver a rota de entrega do caminhão. Então eu consigo, com essas tecnologias novas, conseguir até colocar um mapa, ver o caminhãozinho se deslocando, eu ter uma API, isso foi feita uma entrega, mas dá uma interface que eu não teria como alcançar com as nativas do HubSpot. Por melhores que elas sejam, elas não acompanham essa velocidade e especificidade. Elas não foram feitas para isso, né? E também tem uma história aqui que a gente estava conversando, fica muito caro, gente. Fica um investimento que pode se perder, assim, ele passa a não valer a pena depois de um tempo. A gente bate nessa tecla aqui, tem que tomar cuidado com tudo que a gente pode fazer. E tudo dá para fazer, mas também pode ser um investimento que não te agrega muito, né? Então, vamos fazer o rice and beans, o arroz com feijão bem feito, vamos analisar aí dados, estruturas, plataformas. Então, você sabe que tem uma volta aí
voltar ao básico, né? Fazer aquilo bem feito, porque na verdade a gente começou numa era pós-pandemia, pandemia, pós-pandemia, onde a gente já foi utilizando tudo que tem de tecnologia, mas a gente não estruturou no Brasil. Tem muitos dados que falam isso sobre o mercado brasileiro, tá bem? Ou seja, você pega bons gestores hoje, eles querem trabalhar, mas eles não estão com as estruturas de dados e as análises bem estruturadas, né, para poder tomarem suas decisões também. Não é só quem está ali no comando, na frente das operações, mas quem está fazendo as consultorias estratégicas, quem está ajudando no planejamento e plano de negócios estratégicos, crescimento das empresas, está sofrendo também. Ou seja, sem dados não há evolução. E eu vou fechar esse bloco dizendo o seguinte: sim, o CRM deixa de ser uma interface humana, está escrito aqui, ó, a gente não vai precisar tanto desse braço forte ali no CRM, provavelmente não, mas ele passa a ser uma infraestrutura para os agentes trabalharem, né? E aí acho que a gente abre um segundo bloco aqui do nosso podcast, convidando vocês a pensarem que sim, já temos equipes híbridas, já temos os agentes trabalhando com a gente. Na Tropical isso é uma realidade e hoje já é uma realidade a gente entregar projeto para o cliente que não seja, na verdade, entregar para ele um dashboard e um fluxo de automação. A gente muitas vezes já tem que entregar o agente junto que vai trabalhar, né, e transformar essa realidade operacional do cliente também, né, Bruno? Então, vamos lá, vamos falar aqui, ó, sistemas que executam o trabalho. Como é que você está vendo isso na prática? Você que é um criador de bots. Na prática, exatamente. Assim como o gestor não sabe por onde ir, né? Não sabe por onde investir, o operador está em dúvida se ele vai ou não perder o emprego, né? Se ele vai ser substituído por... A gente aqui esperando o robô que lava a louça, né? Que diz o pessoal que fazendo robô para CRM. Por isso começaram daí, né? Por enquanto. Gente, vamos até falar uma coisa aqui. Todo mundo... Quer dizer, gente, eu não mexo todo dia na tela desse jeito. Uso ela gerencialmente, mas... Eu vou falar uma notícia que já vai parecer velha para algumas pessoas e é uma notícia nova para algumas outras pessoas. Lembrem-se que esse podcast é muito democrático. A gente atende diversos momentos de interação com tecnologia. Mas, gente, vocês já viram quando você está assim, ó, mãos ao alto, ninguém está fazendo nada e a tela está trabalhando e montando os seus workflows e o seu CRM está acontecendo, aquela configuração? Já viram, produção? Todo mundo no estúdio, já viram? Assim, ó, ninguém mexendo em nada e os bichinhos estão trabalhando? Como se você visse tudo isso acontecendo na própria HubSpot, na plataforma? Explica isso. O bot diz... Como pode? Mãos para o alto, novinha. Vou trabalhar na sua tela. É exatamente isso. Você já vê os agentes, né? De novo, não vou falar como, aonde, qual agente, aí você me liga. Tá? Mas vamos falar do resultado. Realmente, agentes que operam dentro de software já são uma realidade. Abrem tela, clicam, fazem um workflow, colocam propriedades, criam pipelines, tudo por prompt e por agente, tá? Você que está me escutando vai pensar, nossa, eu não preciso então de um funcionário, eu não preciso de uma consultoria. Não, mentira, porque isso está sendo orquestrado e deve ser orquestrado por um humano que sabe o que está fazendo, tá? Não estou puxando sardinha porque é verdade, porque com uma coisinha errada, o entendimento errado da IA, ele pode acabar com tudo na mesma velocidade. Mas vamos falar aqui do que importa. Sim, esses agentes, por isso o termo agente, porque é um agente que opera, tá? Eles operam softwares e operam nas plataformas, sim. Então, isso já está acontecendo. Então, tudo que a gente tinha que fazer manualmente, criar uma propriedade um por uma, fazer aqui um relatório, hoje virou um comando e um prompt. E ele atua e trabalha pela gente. Exato. A gente tem a primeira pergunta no chat. Dani, se for você que vai ser papai, olha, a gente acompanha o Dani nas redes. Se for você mesmo, se não for o Dani também, me perdoa, outro Dani. Mas ele faz uma pergunta muito boa aqui. Não sei se já possui uma ideia sobre, mas que profissões enxergam emergindo com a IA, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Com IA em Martech. Em Martech. Dani, eu vou começar respondendo para você pelo seguinte. Eu nunca vi um momento tão oportuno para ser de marketing EdTech agora, entendeu? Eu nunca vi, acho que a gente vai surfar uma onda muito boa. Então, para mim, eu estou num momento mega otimista, porque as mentes de marketing sempre foram as mentes que entenderam o contexto. Elas entendem muito mais do que a execução propriamente dita. Elas entendem o porquê a gente deve fazer uma campanha, um fluxo, onde deve... Eu falo sempre assim, sair do ponto A e chegar no ponto B. Isso você precisa de uma mente muito boa. Você pode dar o prompt que for para a inteligência artificial. Não vi ninguém ainda fazer isso melhor aqui, eu que faço isso várias vezes, entendeu? Adoro a opinião da inteligência artificial, está ficando cada vez melhor trabalhar, mas continua funcionando como um assistente. Ele não funciona como um
regente, que eu queria falar isso para vocês. Então, eu acho que o orquestrador, Dani, é o melhor investimento que a gente pode fazer hoje, são as mentes que sabem orquestrar e sabem conectar. E mais que nunca, o que a gente vê agora isso estou trazendo também, pessoal, a gente foi para o congresso da HubSpot, né, o ano passado em São Francisco, daqui a pouco já estamos indo para um novo congresso aí em Boston esse ano também da HubSpot, é uma galera falando sobre isso e a gente traz essa informação bem quentinha aí de vários centros de pesquisa, não é só a nossa opinião, mas a nossa opinião aqui comprova pelo todo dia. O orquestrador hoje de plataformas também é aquela pessoa, aquele profissional que ele vai entender o porquê do uso da tecnologia, como ele tem que fazer o setup disso. Na verdade, ele vai idealizar, ele é o arquiteto, né? Aquele que vai pegar um terreno em branco e vai falar assim, olha, ali vai ficar maravilhoso, uma casa, tem sol, você vai pegar a sombra aqui, você vai poder ter árvore ali. Ele está idealizando um cenário ideal e ele está criando e pulsando naquele cenário ideal. E hoje, quando a gente pega a realidade de alguns sistemas, ele não leva nada disso em consideração. Ele não está fazendo várias hipóteses, ele não está trabalhando em cenários, ele não está trazendo aquela imagem maior, né? aquela cena maior, onde a gente não vai conseguir fazer conexões. Eu só falo uma coisa para vocês. A gente pode fazer as melhores coisas com tecnologia. Se ela não conectar, não presta para nada. Tira e dá para o gato, entendeu? Joga fora. Porque não serve para nada. Então, Dani, eu acho o seguinte, investe, você é um excelente profissional de marketing e a gente tem que continuar investindo nas pessoas que entendem os caminhos. Você me deu uma excelente... Um momento, eu te cortei já no podcast. Não, mas nem tá falando nada. Que eu vou pegar uma coisa. Estou só tomando meu drink aqui. Produção, vou sair da cena aqui, eu preciso pegar um livro. Peraí, produção, me ajuda. Câmera 9 aqui, vem, desce a grua. Long shot. Aproveitando, não foi nem ensaiado, hein? Esse livro aqui a gente ganhou da HubSpot esse ano. Eu já fiz um post no LinkedIn falando sobre ele, falando das co-inteligências, né? Que livro maravilhoso, que presente, que foi uma leitura muito boa, muito prazerosa, assim, adorei. Só que está falando o seguinte, a galera que está vendo essa era, que a gente viu o Google, como a gente entende os motores de busca, quem trabalha com SEO principalmente, está vendo isso acontecer assim, na frente dos nossos olhos, né? A gente está vendo novo I/O, novas maneiras de você encontrar, né, entre empresa, produto e comprador, vamos chamar assim. E a gente está vendo o quanto que quem participou dessa era, ou seja, as pessoas que estão trabalhando com isso 15 anos, uma média aí 10 a 15 anos, estão prontas hoje para serem orquestradores e serem pessoas que estão liderando aí essa frente de inovação. Então, muito espaço profissional. O que não vai ter espaço para a gente ser um fazedor, né? Um fazedor de tarefas repetitivas. Mas a gente pode ser um coordenador de tarefas, um coordenador de bots, um orquestrador de campanhas. E, no final das contas, a gente elevar e ter um pensamento crítico aí também, porque marketing sempre foi sobre isso, tá? Não sei quem inventou esse marketing de corta para todo mundo, não segmenta, não faz categoria de nada mais, né? Campanhas completamente ineficientes. Vou parar, que senão daqui a pouco eu vou explodir o podcast hoje. Eu fico brava com essa história. Nossa enquete terminou, a produção, então... Seu CRM hoje funciona mais como? Sistema inteligente, 64% das pessoas mentindo, né? Gosto disso. Centralizador de dados, 22%. Pipeline de vendas, 14%. E arquivo operacional, 0%. Então, seja você falando a verdade ou não, espero que seja verdade. Mas se você mentiu, espero que você acredite nessa resposta. Porque, de fato, estamos vivendo a era dos sistemas inteligentes, né, Cris? Comente mais, Bruno. Porque, de fato, né, ele não é um software enrolado, não, também enrolado. Ele não é um software isolado, não é um sisteminha que você coloca, é um sistema que integra todo o contexto da sua empresa. Então, isso tem que entrar na cabeça do gestor. É o contexto de comunicação, de relacionamento, de dados e de relatoria e de inteligência, numa coisa só. Então, na verdade, é o todo, né, da operação. Isso é muito maior. E até falando aqui para você, se a interface virou commodity, né? O que diferencia as empresas agora, né? Aproveitando, tinha essa pergunta aqui também. O que diferencia agora se a interface é uma commodity, de certa forma, no seu CRM? O contexto, dados estruturados, a inteligência e a estratégia. É isso que diferencia. Ainda é o fator humano que está, gente, por trás, que eu vou passar aqui, que a gente vai para um próximo bloco. Como isso impacta os times, né? Os times que estão trabalhando nas áreas de inteligência de CRM. Gente, digo para vocês uma coisa. Lá vai eu explodir de novo. Estão prontos aí, por exemplo? Não temos aqueles foguinhos, aquele povo lá bravo? Não temos, né? Não podemos. Edições ao vivo? Temos que perguntar para depois a gente fala aí nas edições ao vivo. Se está no banho. É isso aí. O que acontece é o seguinte, vamos ver os tambores. O que acontece é... Lá vai eles, vai, produção. Lá vai eu ficar
Muito nervosa. Olha, para vocês verem uma coisa. Gente, vai falar que você tem uma empresa enorme, vai falar assim, eu tenho um cara de CRM na minha empresa inteira, eu tenho uma pessoa muito especialista em CRM. Poxa vida, nas costas ainda no lombo da pessoa, tendo que fazer todas as análises, tendo que fazer todas as interfaces, tendo que trazer todas as estruturas e etc. Por mais tecnologia que você usa, isso é um consenso, isso aqui eu falo assim que é uma mesa, né? Os projetos de CRM são projetos estratégicos. Quem tem tratado os projetos de CRM como commodity realmente não merece ver aí luz no fim do túnel, né? Porque a produção ficou revoltada aqui justamente junto comigo, porque, na verdade, eles são todos contratados. Então, é por isso que eles estão revoltados também. Mas, de fato, são profissionais que trabalham nessa área. Todo mundo aqui tem um pezinho em estratégia e desenvolvimento de negócios. Não é só produção aqui do podcast. Todo mundo pensamento crítico. E o que a gente fala? Bom, usar um CRM que nem se fosse um carro velho, você não vai querer uma performance de Ferrari, né, gente? Não dá. Não dá, temos que estruturar isso melhor. Explodir? Quer explodir também? Não, é isso mesmo. Não? Então tá bom. Acho que para a equipe operacional, a oportunidade é para vocês subirem de nível. Subir de nível operacional, passar a ser estratégico, passar a ser um orquestrador, passar a ser alguém que entende o contexto. Essa era da galera que é uma coisa, eu não vou falar que estou na rede nacional, mas eu sei job, né? Você me entendeu. Isso aí vai acabar. Realmente. Tarefas repetitivas. O cara que estava lá só para fazer coisa que era demandado, manda aquilo ali, preenche, isso aí realmente vai acabar. A gente está só no CNPJ Tropical Hub há mais de 10 anos formando times de inteligência e CRM. Por que eu falei que eu ia explodir? Porque nos últimos anos, para trás, a gente só viu times de CRM, não de inteligência. Estou tirando os méritos do trabalho operacional, gente. Estou só dizendo que a gente não aplicava esta camada. Por favor, não fiquem ofendidos aí no chat, não briguem comigo, que eu fico triste. Mas acontece que a gente não estava executando isso. Sabe por quê? As reuniões nem eram mais puxadas para esse assunto. A galera quer saber se fez, não fez. Reunião de fez, não fez, não é reunião de hipótese, não é reunião colaborativa, não é reunião interpretativa. Isso é reunião se fez, não fez, é checklist e ponto. Então, para os times, né? Sim, quem estava acostumado a receber um bloco de tarefas e checar suas tarefas, eu acho que a gente não vai mais ter muita oportunidade para isso. Alguém vai checar suas tarefas para você, provavelmente vai ser um robô. Né? E vamos fazer as tarefas no seu lugar. Vamos fazer e também eles vão fazer as tarefas no seu lugar. Agora, o que é diferente? O diferente é a gente conseguir realmente ser criativo e trazer para a mesa as soluções. Isso tem sido uma vantagem, inclusive, do brasileiro, viu, gente? Super reconhecido no mundo criativo de soluções, não é só para publicidade, é para peça, né, de comunicação, mas o brasileiro é muito criativo porque a gente desenrola tudo, né? A gente na verdade... somos os mestres da magia, né? Do desenrolar e do enrolar também. Mas a gente precisa, de verdade, colocar isso em pauta, colocar isso na prática, nas mesas de negociação. Então, eu estou bem feliz que esse momento aí dos times, para os times subirem mesmo seu pensamento crítico, elevarem, né? Difícil a gente contratar também só para as operações, gente, e depois todo mundo querer algum sucesso que eu estou falando nas áreas, se a gente não eleva esse pensamento, tá bom? É um assunto complicado, mas vamos deixar essa para o RH, o pessoal de desenvolvimento aí. Mas os times precisam melhorar. Quer dar algum recado para os times também? Times, estudem. Eu gosto dele, que ele dá uns recados bem assim, ó, pá. Eu sei que está todo mundo estudando, tá, gente? Mas estudem as coisas certas ali, cuidado aí com... E também nem sei se a gente está 100% certo, a gente só se esforça muito, tá? Estuda muito. Bom, e o papel da HubSpot nessa transformação toda dos times, das empresas, como é que você vê isso na prática? O Hub foi uma das primeiras plataformas que enxergou isso, né? Por isso a gente deu esse exemplo até do Hub, da Salesforce, porque os grandes players já perceberam isso. Não pensemos nós que eles são burrinhos, porque de burrinhos eles não têm nada. Eles estudam em escola das carinhas, Princeton, Harvard, MIT, Ivy League. Então, assim, os menininhos lá estudam. Por isso que eu falo, estuda. Então, eles estão muito à frente, eles estão dentro dessas empresas, dessas tendências. O próprio HubSpot é investidor do OpenAI. Então, assim, eles estão nesses mesmos círculos, então eles tentam sempre estar nessa vanguarda, né? Por isso que eu digo, quando a gente vai para lá,
Eles estão vários anos na nossa frente, o mercado deles é muito mais maduro, tanto que vai até mudar o nome, né, do evento, né, que eles vai ficar Unbound, que para ti que não fala inglês é Sem Fronteiras, eles estão até mudaram o nome do evento. Você quer falar que eu vou ser correspondente? Você será uma das correspondentes. Como chama mesmo esse programa? A produção me ajuda. Olha, gente, eu que gosto tanto de falar HubSpotês. Vai falar muito. Falar nas reuniões. Vai ter a licença poética para Eu vou ter a licença para falar, porque ele não aguenta mais eu falando no ouvido dele, eu preciso achar um lugar para desaguar tanta fala, entendeu? Então, o que vai acontecer neste evento esse ano, em setembro? A gente vai trazer as novidades e eu vou ser tipo uma correspondente, assim fala? Correspondente. Mas tem um outro nome, eu acho mais chique. Vou colocar aqui para vocês. Vamos procurar. Eu vou ser uma influencer, porque eu quero ser influencer agora. Eu quero ser... Não posso falar que eu quero ser... Não, é isso mesmo. Mas é isso. Então, eles estão adaptando a própria ferramenta, essa novidade, então, porque, obviamente, tem uma adequação técnica aí, né, de abertura de APIs, desenvolvimento de sistemas. Então, eles vão ter áreas aí, por exemplo, para desenvolvedores, muitos lançamentos, né? Teve a primeira leva agora no Spring, no Spotlight Spring, né? Que a gente foi, inclusive, eu falei nos canais, vai ter outra grande leva. Então, eles adaptam. Faz uma pausinha aí, Bruno, também. Gente, o Spotlight, que a gente fala da HubSpot, aproveitando o tema aqui, como a HubSpot se coloca nesse papel de transformação, são os lançamentos de produto, né? As grandes tendências. Aí trouxeram muita coisa importantíssima para o que a gente vai ver aí no futuro. E nós temos uma playlist de vídeos organizada somente com as novidades da HubSpot. Aí tem muita tela, Bruno fez demonstrações incríveis. Eu achei muito legal essa série. São 11 episódios aí só de produto, ou seja, se você quer aprender a usar melhor o HubSpot ou tem curiosidade de ver ele em funcionamento, acessa a playlist que a gente tem. Eu vou pedir para a produção deixar aí nos comentários e deixar no comentário principal depois, produção, também não só no chat, mas que vocês possam acessar. Hoje é um programa de entrevistas, eu nem trouxe as telas, porque senão o Bruno ia querer fazer mais uma demo aqui, eu ia querer ficar fazendo react, vendo os produtos, porque tem muito lançamento legal mesmo, né? Bom, então, em relação ao posicionamento da HubSpot, gente, a gente quer dizer para vocês que eu li essa semana o cofundador da HubSpot, o Dharmesh Shah, ele investiu na empresa dele novamente, né? Então, ele fez aí uma aquisição, né, de... 10 mil ações. 10 mil ações da própria empresa. Sou eu. Eu comprei na própria... Gente, olha aqui, a Tropical super aí no hype. E eu seria a primeira a investir. Mas ele fala justamente, além dele ser, eu acho, bem apaixonado pelas ideias, etc., ele fala, eu acredito, ele fez um post falando, eu acredito. E eu acredito porque eu acho que tem muito para se construir, isso que eu ia falar. Eu acho que é só o começo. A gente está vendo assim que o papel de transformação, o papel da HubSpot nessa transformação, nesse universo que o mundo todo vai viver, nós todos vamos viver esse novo universo AI, né? Não é só utilizar como a gente, é como a nossa vida vai mudar com isso. Ele falou que tem muito para construir, então ele tem muito trabalho. Eu estou interpretando agora do meu jeito, né? Ele tem muito o que fazer, a HubSpot tem muito o que fazer. Se a HubSpot tem muito trabalho, nós também temos muito trabalho, as empresas de vocês têm muito trabalho, e aí a gente precisa realmente trabalhar. Ficou redundante, mas eu não tenho como mudar isso aqui. A gente tem muita coisa para fazer, né? Porque não sabe, por causa desse hype inicial, as ações de muitas dessas empresas, inclusive a da Hub, caíram, né? Porque ficou esse hype, não, agora eu faço sozinho, aí o pessoal agora começou a dar com a cara no muro, porque não é bem assim. Então, ou seja, você não vai fazer o HubSpot por Vibe Code numa semana, pode tirar o cavalinho da chuva, porque são sistemas extremamente mais complexos, né? Então, ele mesmo comprou em sinal que ele confia na própria empresa, ele comprou essas 10 mil ações, porque aí voltou a subir, agora o pessoal está entendendo. Não, eu acho que tem que convocar os times de TI aí, cadê nossos amigos de TI que fazem parte da segurança da informação, né? Tecnologia e segurança da informação, não vai poder deixar esses sistemas tão abertos também, gente, pelo amor de Deus, a gente fala isso bastante, né, nas discussões aqui em pauta, é muito legal, tudo é muito legal, né? Nosso diretor aqui está fazendo vários robozinhos legais, várias microempresas. Ah lá, ele está rindo porque ele está empolgadíssimo, sabe fazer. Me mostrou, tá bonito, esse trabalho está bem legal. Mas o que acontece quando você vai pegar o banco de dados? Isso é legal para uma startup, isso é legal para você ter ideias criativas. Quem é de tecnologia, acho que está adorando essa vibe, está gostando, está ficando... É um mecanismo muito legal e a gente faz realmente grandes interfaces, mas tem a questão ainda da gente entender a base de dados, os sistemas das empresas e como os fluxos acontecem dentro das empresas, entendeu? Então, é muito legal facilitar tudo isso. A gente que já viu as fintechs, né, roubarem todos os espaços daqueles processos terríveis que eram os processos financeiros, e aí a fintech vai deixando tudo isso mais simples. A gente está vendo também a interface da inteligência artificial e tirando um monte de etapas que não serviam mais para nada. Porém, a gente ainda tem que falar de sistemas que precisam de compliance, de governança
tinindo e aí precisa dos times de TI junto com a gente aí no trabalho, tá bom? Acho que a parte mais difícil da Tropical, né, Bruno, foi a gente entender, estou falando da nossa evolução, do crescimento da nossa empresa, foi a gente entender o quanto que isso é importante para os projetos que hoje querem utilizar HubSpot, que os gestores querem investir, mas que a gente teve que entender como é que é fazer isso com segurança. Eu acho que a gente também tem a versão a risco, eu e o Bruno, eu mais que o Bruno, e aí a gente quis isso para a operação. A gente tem a dádiva aqui de ter passado isso para a cultura nossa operacional. Nossa operação também é avessa a risco, não gosta de tomar bronquinha. Ficamos chateados quando a gente, de repente, não olhou por algum viés de risco, né? A gente gosta de fazer esse trabalho, mas porque tudo é muito novo e, ao mesmo tempo, a gente tem que ganhar velocidade e sem perder credibilidade com nenhum dado, sem a gente dar nenhuma bola fora aí com as questões de tecnologia, né? Acho que o pessoal tem que segurar a ansiedade, muito comum, tá? É um assunto que causa muita ansiedade, muito FOMO, né? Como a geração Z fala. Então, calma. Vamos feijão, coisa com feijão, um passo de cada vez. Chegou para ficar, vai rolar, mas muita calma. Vamos fazendo de uma forma estruturada. E, gente, deixa a gente trabalhar, a gente sabe fazer isso também. Estou falando não só a Tropical Hub, são as empresas que estão criando essas soluções. Dá um tempo para a gente trabalhar também. Hoje, a mesma informação que... olha que interessante, né? Um tempo atrás, quando a gente recebia uma atualização da plataforma HubSpot mesmo, a gente tinha uma atualização técnica. O Bruno sempre fez parte do grupo de... Beta tester, né, da HubSpot, ou seja, ele testa os produtos muito antes deles saírem. Só que isso antes era muito mais frequente, né? Você ter esse tempo, essa cadência, essa dedicação. Você continua fazendo isso hoje? Continuo. Mas é com uma frequência menor ou maior? Acho que a HubSpot nunca perdeu esse ritmo, né? Mas são interações maiores. Hoje tem um tempo de desenvolvimento maior, porque são, às vezes, mudanças mais profundas. Mas eles... inclusive, é uma coisa que eu gosto muito eles mantêm esse ritmo de 500, 800 atualizações por ano. Então, por ano. E muitas delas, eles pedem opinião genuína, tá bom? Do parceiro HubSpot ou do cliente que está usando, dos heavy users, que a gente vai chamar assim em HubSpot. Porque eles querem saber se aquilo foi efetivo ou não, se afetou alguma coisa, se mudou a vida, né, de quem opera, de quem faz a gestão. Mas um movimento, né, que esse é o último Spotlight, talvez é isso que você queira falar, mas assim, eles não inventaram nada novo agora, eles estão segurando para refinar esses produtos de IA. Então, por que eu quis trazer isso? A gente sabe que tem esses centros de pesquisas em relação a produto. Gente, produto sempre foi produto e tem centro de pesquisa para produto. P&D em tudo quanto é área, né? Tecnologia não é diferente. Porém, tem uma situação para a gente lembrar aqui. Hoje, a mesma informação que sai de um produto novo, às vezes está chegando na mão do nosso cliente, que é uma empresa, e na mão de nós, que somos um parceiro especializado. Uma empresa especializada só em mexer com o HubSpot. Então, a gente tem falado o seguinte, a nossa vida é só fazer isso o dia inteiro, o Bruno está aí recebendo da fonte, mas não dá tempo, chega para todo mundo a mesma informação. Lançamento 1, mesmo das empresas de inteligência artificial. Lançou alguma coisa no Claudinho. Gente, aliás, falando em Claudinho, eu achei tão engraçado, né? Aquela camiseta, Claudinho é o... Meu nome é Claude. Eu achei tão engraçado. O Bruno falou que se você chamar o Claudinho de Claudinho, ele briga. Chama o Claude de Claudinho para ver o que ele faz. Ai, não, tô com medo. Eu não gosto de tomar bronca nem da inteligência artificial. É muito engraçado. Mas é isso, assim, a gente tem esse momento de deixar as coisas evoluírem na solução. Deem um tempo mais para os fazedores de solução fazerem a solução que se adequa para a sua empresa. E aí a gente vai migrando, gente. A gente vai passando de fase. Olha eu gerundiando, né? Todo mundo acha que não dá tempo de gerundiar ainda. Dá tempo de gerundiar, porque se a gente faz isso bruscamente, a gente corre muito risco também. Isso é uma passagem, né? É um momento novo. Falando nisso aqui, ó, eles estão aqui. Tem uma pergunta para você, falando nisso aqui. Como será o CRM para você daqui a alguns anos, Bruno? A gente consegue prever poucos anos para frente agora, né? Então, se falar 10 anos, eu não sei se estaremos aqui de drone, estaremos aqui no disco voador, eu não sei. Mas então dá para a gente chutar 1, 2 anos para frente. Mas eu vejo realmente como um grande centro de contexto totalmente automatizado. Então, esses agentes aí dominando, né, essa parte operacional, trazendo cada vez mais contexto. E a gente podendo aí se dedicar para o relacionamento humano, para a estratégia, porque isso é insubstituível. Nenhuma IA cria nada, a gente sempre fala isso, e ninguém vai fechar negócio com um robô, não é bem assim, né? Você está comprando um chinelo, você até compra no robô, mas para fazer negócio, a gente ainda preza por humano. Então, quando o CRM trouxer todo esse contexto para nós,
ele vai de fato ser um ajudante muito valioso. A gente brinca aqui, né, que nem o Jarvis, né, do Homem de Ferro, que estava assistindo sempre com ele lá, ajudando a construir os projetos. Então, a gente imagina essa inteligência cada vez mais integrada no nosso dia a dia, de uma forma que a gente nem faça mais esforço. E esse contexto entremeia aí nosso dia a dia, até pessoalmente e profissionalmente também, né? Assim que eu vejo. Pessoal, temos mais uma discussão legal para vocês aqui. Olha, na nossa vida, né, a gente vem acompanhando como as empresas estão se adaptando a tantas mudanças, né? E vamos chamar aí a era digital, agora a era de inteligência artificial junto no nosso comportamento, etc. Então, os processos, eles precisam acompanhar. E a gente tem times de processos nas empresas, né, que eles não podem simplesmente destituir um processo inteiro sem aquele mapeamento de processo, gente. Então, um fluxo que eu vou voltar a falar, de A para B, um processo que precisa ser executado, ele ainda precisa de um time de análise, de estudo, pode vir a inteligência artificial que for, a gente ainda precisa de discussão estratégica, a gente precisa de mesa para isso, mesa a mesa. Então, o que reflete isso na vida de vocês, sendo extremamente transparente com vocês? Depois de um tempão pedindo para a empresa, a gente força muito reunião presencial. Eu forço, o Bruno não, tá? Mas eu forço muito reunião presencial na minha vida. Por quê? Muda jogo. Para mim, sempre é game changer, tá? Reunião presencial ainda é aquela reunião que você destrava alguns medos, você consegue entender leituras que você não faria numa reunião só online, naquela reunião de Zoom que a gente fala, né? Então, muitas vezes a gente quer descobrir alguma coisa, precisa do presencial. Vou aproveitar e Vou fazer uma publicidade para a Tropical Hub agora, que é uma bandeira que a gente tem levantado em alguns outros episódios. O time está aí sabendo disso já em algumas campanhas, mas quero fazer isso oficialmente para vocês aqui, de frente para as câmeras. Pessoal, contratem profissionais para serem seus concierges, ou seja, contratem profissionais para irem nas suas empresas e falarem sobre tudo isso. A gente está falando num podcast porque a gente não dá conta de visitar todo mundo, mas os nossos clientes estão pedindo visita presencial para a gente, que está muito difícil. Depois de anos e anos a gente montando os processos digitais, né? Ou seja, a gente tem toda uma eficiência aqui em processos digitais, a gente teria que fazer segundos e terceiros times aí para a gente poder recorrer àquele recurso que eram as visitas presenciais, né? Então, isso tem acontecido muito. O Bruno vira para mim e fala, Cris, a gente tem uma visita presencial. Eu falo, ok, não é visita comercial, gente, é workshop executivo, né? Não é uma visita comercial comum. A gente vai lá para sanar essas dúvidas, receber uma sabatina dos gestores de marketing, de vendas, de relacionamento, de CRM, porque o pessoal ainda tem dúvidas sobre qual o melhor caminho. Então, procura um melhor advisor, né? E nesse momento não é sobre uma operação ou sobre uma implementação, é sobre quem faz isso muitas vezes e pode te dar um caminho mais assertivo, né? É a gente cortar aí o tempo do erro, né? Provavelmente. Bom, gente, nossa live está chegando ao fim, né? Foi uma live de conexões, acho que a gente quer fazer com o universo na prática, né? Um universo estratégico também do uso de CRM. E acho que esse tema do fim do CRM gerou para a gente uma discussão boa aí com o nosso time também, com alguns clientes. O pessoal está com medo, mas, gente, o CRM não vai acabar do dia para a noite, tá? Ele é um software, ele vai se transformar, mas ela é uma plataforma imprescindível para as empresas. Não tem como a gente fugir ainda de uma super atualização do seu banco de dados e depois de uma mega estratégia de relacionamento. Eu tô amando. Eu vou fazer episódio só de go-to-market agora, Bruno. Me aguarde. E vou falar para todo mundo. Pipeline vazio, não, gente. Faz a estratégia certa de relacionamento, né? Ó, a produção, todo aqui o estúdio amando, porque não dá para a gente viver sem... tem mais recado. E não dá para a gente viver sem essas jornadas de geração de demanda. O go-to-market muito bem feito, né? E nem vivermos sem sua curtida, sua inscrição, seu compartilhamento em nossas lives. Gente, ele ficou muito bom depois que ele fez as lives sozinho mesmo. Quem não queria nem aparecer nos podcasts, olha... Continuo não querendo. Mas quando eu venho, eu gosto. Já que estou aqui, né? Fala. Já que vim, né? Já que vim, foi muito difícil. Tem gente que pergunta, por que vocês fazem um podcast no escritório aí em Atibaia? Porque ele não se desloca, gente. Esse homem só quer resolver os problemas lá na tela. Mas você está indo muito bem. Produção, vocês estão orgulhosos, diretor? Passou. Dá um certificado para ele.
E para você que continuou aqui assistindo a gente debater nossos anseios e ansiedades, anseios é a mesma coisa, não é? Anseios. Ansiedades, Quimeras. tudo. Ixi, depois dessa palavra aí, quando a IA transforma, vai ficar terrível, né, gente? Então, tudo que a gente quer falar para vocês e a gente quer transformar essa conversa numa prosa boa, para você escutar em um podcast e saber que esse mundo está em transformação, mas não se apoquente. Vem falar Hubs Potês com a gente. Olha, ficou bom, né? Rimou? É isso. Foi um prazer receber vocês no chat ao vivo. Muito bom receber vocês no estúdio. Obrigada, Tropical Hub, pelas interações e pelo apoio de vocês sempre. Um beijo para todos. Obrigada, Bruno. Beijo. É na central ali, né? Esquecemos.